Meus irmãos, fique aí com o capítulo 2 de Atos aberto, capítulo 2 do livro de Atos. Hoje nós comemoramos o dia em que Deus derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja, o dia de Pentecostes. Podemos dizer que é o dia do Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo passou a fazer uma obra grandiosa, ele já fazia no Velho Testamento, mas veio fazer ainda mais grandiosa no Novo Testamento, depois desse dia do Pentecostes. Agora, o que muitos têm esquecido, irmãos, nós temos visto uma igreja moderna que tem feito assim de tudo para atrair as pessoas e tem assim esperado que as pessoas se convertam sem colocar como prioridade o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz claramente que nenhum ser humano tem condição de se converter sem a ajuda dele. Ninguém pode chegar de uma hora para outra e falar assim, eu quero virar crente, pronto, eu sou crente. Não. Há a necessidade expressa da ação do Espírito Santo para que haja realmente salvação de vidas. E o livro de Atos, ele fala sobre isso, o poder do Espírito Santo na palavra. O livro de Atos vai relatar isso, um grande avivamento no primeiro século, vamos dizer assim, para impulsionar a igreja, para ela existir para sempre. Para quem não sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele sente, ele fala, ele escolhe, ele raciocina, ele age. Tem seitas que dizem que o Espírito Santo é uma força. Não. O Espírito Santo tem força, tem poder, mas ele é uma pessoa, um indivíduo. Quando eu falo que ele é uma pessoa, não estou falando que ele é gente, que ele é ser humano. Estou falando que ele é um indivíduo com autoconsciência, uma pessoa que pensa, que age. O Espírito Santo é fundamental para a igreja do Senhor. Sempre foi e sempre será. Sem o Espírito Santo, a igreja é morta. Então, a mesma importância que o Pai tem por nos ter elegido e planejado a nossa salvação, o Filho tem por ter entregue sua vida ali na cruz do Calvário, e o Espírito Santo tem por nos regenerar, nos santificar, nos preservar em sua presença. Você tem quantos anos de crente? Eu tenho 10 anos de crente. Louve ao Espírito Santo. E você? Eu tenho 5 anos de crente. Adore o Espírito Santo. Eu tenho 20 anos de crente. Exalte o Espírito Santo. Eu tenho 10 anos de crente. Agradeça ao Espírito Santo. E é isso que eu quero te mostrar nessa noite. Muita gente está perdida na igreja moderna porque não percebe isso. Muita gente pensa em poder do Espírito Santo, lembra logo de pentecostalismo, e tem igrejas tradicionais que não gostam de pentecostalismo, essas coisas, aí acha que por causa disso não precisa falar do Espírito Santo, não precisa exaltar o Espírito Santo, o que não é verdade. O Espírito Santo é o nosso eterno companheiro, ele está dentro de nós, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele que regenera uma alma, é ele que santifica uma vida, é ele que habita no nosso coração e glorifica o Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês hoje, assim, brevemente, algumas passagens que falam notavelmente sobre o poder do Espírito Santo. Quando se pensa em poder do Espírito Santo, as pessoas geralmente pensam em maravilhas e sinais, e prodígios, e milagres, e curas. Isso realmente aconteceu em certa medida no livro de Atos. Mas o centro do livro de Atos e o centro da obra do Espírito Santo não é realizar milagres, porque milagres passam. Pessoas são curadas e ficam doentes depois, pessoas têm certas manifestações e depois a perdem, mas o que as pessoas precisam verdadeiramente é de salvação.
E foi isso que o Espírito Santo fez na história da igreja. E toda a igreja, em todas as épocas, que entendeu isso, que precisava do Espírito Santo, e que o buscou com fé, e que o clamou por ele, recebeu também uma porção do que aconteceu em Pentecostes. Nós, pela graça de Deus, recebemos uma pequena porção em 2014, mas olha, foi uma bênção para muitas vidas. Salvação para alguns, revitalização para outros, e a obra foi tão forte que durou cerca de 4, 5 anos. Ela teve efeito na igreja, e eu creio que até hoje ainda surte alguns efeitos. Então, louvado seja o Espírito de Deus. Vamos ver, irmãos, aqui, começando em Jerusalém, que foi onde começou tudo, capítulo 2 de Atos, vamos ver o verso 37. Depois que Pedro pregou e o poder do Espírito foi manifesto na pregação de Pedro, o verso 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Você percebe que aqueles homens ficaram com o coração ferido, apertado, sentiram o peso do seu pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Somente o Espírito Santo tem poder para fazer isso num coração. Os corações são insensíveis, são corações de pedra. É praticamente impossível para um ser humano reconhecer alguma coisa que é pecador ou sentir alguma coisa vindo de Deus. O Espírito Santo estava fazendo isso. E aí a gente lê, verso 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí a promessa do Espírito Santo sendo dada. Verso 40, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso é impressionante. 3.000 pessoas recebem a palavra de bom grado, de boa vontade, e são batizadas e são agregadas à igreja. E antes que alguém pense: mas esse pessoal com certeza tinha joio ali no meio, com certeza 3.000, assim, de uma hora para outra. Olha o versículo 42. Como é que era a vida deles? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja vibrante, transformada, cheia do fogo do poder de Deus. Pessoas que se converteram instantaneamente pelo poder do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Agora, ainda em Jerusalém, capítulo 4, verso 4, foi uma segunda mensagem do apóstolo Pedro, que pregou lá em Jerusalém. Capítulo 4, verso 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Mais 5.000. Alguns acreditam que esse número era o número total, mas eu tenho uma visão de que ele estava... os que ouviram a palavra, creram e chegou o número, para mim, está falando que foram mais 5.000, seriam 8.000 membros. Em 2 pregações. Quem fez isso? O Espírito Santo. Não tem outra explicação. É isso que
Lucas, o teólogo do Espírito Santo, quer informar. Capítulo 10, agora, de Atos, vamos ver Cesareia, na cidade de Cesareia, verso 42 a 44. No finalzinho da sua mensagem, inclusive eu preguei esse texto domingo passado. Pedro está pregando, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Ele está pregando e ele fala, olha, Jesus Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele vai julgar a humanidade. E através dele há perdão dos pecados. Pela fé nele, podemos ser perdoados e encarar o juízo de uma forma abençoadora. Quando ele fala isso, olha o verso 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha isso. Aí você diz, caiu o Espírito Santo? Espera aí, o Espírito Santo é uma coisa? Não é. Não é. Cair o Espírito Santo, que está dizendo é que o poder do Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas na casa daquele centurião romano, e todos eles se converteram, meus irmãos. Foram salvos naquele exato momento que o Espírito Santo veio direto no coração deles e os regenerou. Toda vez que eu ouço leio esse verso, eu fico pensando, Senhor, o quanto eu gostaria de pelo menos uma vez na minha vida, enquanto eu estou pregando, ver o Espírito Santo caindo sobre todos os congregados. Como eu gostaria de ver isso? Você acha que a gente pode ver isso algum dia? Que bom, né? Podemos. Deus é o mesmo. Essas pessoas que ficam falando que já era tecnologia, inteligência artificial, acabou o mundo, não tem mais jeito, vocês estão achando que alguém é mais forte do que Deus? Querendo Deus, acontece de novo. Agora, Deus disse o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Avivamento precede, quer dizer, oração precede avivamento. Precisamos orar. Quando você vem para a igreja, você deve, o Senhor, derrama o teu Espírito sobre todos que estiverem aqui na igreja hoje. Abençoa o culto, ó Deus, manifesta o teu poder. É necessário o poder de Deus, senão nada acontece. Veja lá em Antioquia da Síria, capítulo 11, verso 20. Agora em Antioquia da Síria. Havia entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Tudo indica aqui, irmãos, que essa passagem não está falando de alguém que estivesse dentro de alguma sinagoga, mas parece que foi um evangelismo pessoal mesmo, na rua. Eles iam andando e iam parando pessoas e começavam a falar de Jesus. Não eram pregadores, eram pessoas, cristãos, não eram pastores nem pregadores, eram, como o pessoal fala, leigos, né? Que não é bem assim, mas eram irmãos, e eles falaram de Jesus. E o verso 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Coisa linda, irmão. A mão do Senhor significa o quê? O poder do Senhor. E o poder do Senhor, quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo, a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Hoje é o dia do pastor, né? Eu como pastor, eu falo para os irmãos, como é triste a nossa atualidade, a nossa
os dias atuais, nossa realidade atual, como é triste. Você não vê grande número crendo e se convertendo? Bom, tomara Deus que aconteça em algum outro lugar, tomara, quem dera. Queira Deus que seja assim mesmo, essas grandes igrejas com milhares de membros, que sejam realmente convertidos, seja uma obra maravilhosa, mas nós não vemos isso, e vamos dizer assim, a maior parte das igrejas médias e pequenas, de várias denominações, não vê grande número crendo e se convertendo assim, em poucos dias. A nossa realidade é que às vezes a gente passa um ano para batizar um, passa 2 anos para batizar 3, e glória a Deus por isso, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas irmão, você tem vontade de que sejam mais? Tem ou não? Você sente essa necessidade de ver mais gente sendo salva? E não se iluda com essa questão de apelo, de vir aqui à frente, que biblicamente a pessoa a salvação não vem em você vir à frente, mas você ir a Cristo. Quando uma pessoa se converte, como é que a gente vê que ela se converteu? Ela vai procurar o batismo. Então você não precisa chamar uma pessoa à frente para ela se identificar. A forma de identificar na Bíblia é o batismo. Quando você sente que se converteu, você procura se batizar. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, em Cesareia a gente vê isso aí, Antioquia da Síria. Agora vamos em Antioquia da Pisídia, capítulo 13 de Atos, verso 42. Atos 13, verso 42. Agora quem está pregando é o apóstolo Paulo, e está chegando o final da mensagem, e aí vem o que aconteceu após o término. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Irmão, isso é emocionante demais. Você imagina que um visitante aqui qualquer, ou um membro da igreja, ouça a palavra e diga lá na porta: pastor, eu gostaria de ouvir as mesmas coisas domingo que vem, ou sábado, aqui eles estavam no sábado ainda, né? Queria ouvir as mesmas coisas. Irmão, quantos de nós se encanta com a palavra? Quantos de nós se entusiasma com a palavra e diz: eu quero ouvir essa palavra de novo? Eu espero que alguma porcentagem de vocês, irmãos, venha à igreja, não só por costume, não só por obrigação ou dever, mas venha empolgado em ouvir a palavra, e louvar a Deus, claro, e orar, que você sinta a alegria, um entusiasmo de realmente ouvir a palavra. Paulo, Barnabé, queremos ouvir essa mesma palavra sábado que vem. Coisa maravilhosa. Mas tem mais, verso 43. Despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Olha isso, não foi Paulo e Barnabé que chamaram eles à frente, foram eles que foram. Olha, essa é a salvação, é a pessoa ir à igreja, ir ao pregador e colar nele e falar: olha, como é isso, eu quero ouvir mais, eu estou emocionado, eu estou querendo me entregar. Olha só isso, eles colaram lá em Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Agora, ouve essa, irmão. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Isso é incrível, irmão. É como se a gente fizesse um ar livre na esquina da igreja e juntasse um povo e falasse: faz de novo no domingo que vem, ou na sexta, sábado que vem, faz de novo. Aí a gente fizesse de novo e todo o Parque Flora viesse para ouvir a palavra. Que coisa incrível. Quem é o responsável por isso? O Espírito Santo. Homem não faz isso. Deus é que faz isso. O Espírito Santo tem se esquecido tanto nas igrejas, até mesmo na vida dos pastores, que ficam tentando fazer alguma coisa para interessar as pessoas, mas a Bíblia diz que o que tem que ser feito é
pregar a palavra, e que essa palavra, se ela não interessar as pessoas, os outros interesses não vão valer de nada. Uma pessoa precisa vir pela palavra, pela mensagem do Evangelho, ela vir à casa do Senhor e se converter. Essa foi a Antioquia da Síria, da Psídia. Vamos agora a Icônio, capítulo 14, aí, quase pertinho aí. Capítulo 14, verso 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Olha isso, irmão, é outro texto que eu fico assim encantado. Tal modo, me lembra, Deus amou o mundo de tal maneira, eles pregaram de tal modo. O que é isso, esse tal modo? Eles pregaram com tanto poder, com tanta liberdade, com ousadia, com autoridade, foi tão poderoso que uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos, se converteram ao Senhor. Sabe, irmãos, eu devo orar pela minha pregação, pela pregação dos irmãos que pregam, e a igreja precisa orar. Porque, irmão, o principal momento e fonte de bênção para a igreja é quando a palavra de Deus está sendo comunicada. Que a palavra de Deus, ela salva, a palavra de Deus liberta, cura, a palavra de Deus edifica, sustenta, eleva. A palavra de Deus é o próprio poder de Deus se comunicando com o seu povo, por meio de doutrinas, de ensinamentos, de verdades. Todo crente deve ser um apaixonado pela Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo que a maior parte dos crentes não estão nem pegando a Bíblia durante a semana. Alguns não têm nem mais uma Bíblia, só tem no celular. E muitos passam a semana toda sem se interessar pela Bíblia. Isso é lamentável. Como é que o Espírito Santo vai atuar sem a Bíblia? O Espírito Santo foi quem inspirou a Bíblia. Você já leu isso? 1 Pedro 2, 21, 2 Pedro 1, 21. Homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Olha isso. Aí o Espírito inspira a Bíblia, prepara, faz a Bíblia, e ele vem sobre a Bíblia, sobre a palavra, para abençoar, para edificar a igreja e para salvar os perdidos. Irmão, é a palavra, não é show, não é evento, não é nenhum dessas coisas que estão fazendo para tentar ajudar, é a palavra. Ah, mas a igreja não interessa pela palavra, então a igreja está doente. Diga-me uma coisa, Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, que os homens da igreja não iam mais querer ouvir a palavra, iam ter coceira nos ouvidos, iam buscar para si falsos mestres, queriam fazer o que lhes agradasse. Aí, o que Paulo falou para Timóteo? Desiste, Timóteo? Não, Timóteo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Sofre as aflições. Faça a obra do evangelista. Então, não importa, irmãos, se a igreja quer ou não está a fim de ouvir ou não quer ouvir. O pregador tem que trazer a palavra. E eu espero em Deus que você seja muito abençoado pela palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não te abençoar, não há mais nada. Não há mais nada para te abençoar. Porque Deus salva por meio da sua palavra. A palavra, a mensagem do Evangelho. Se a palavra não chegar a você, nada vai resolver. Eu quero até dizer para você nessa noite, abra o teu coração para a palavra. Abre o teu coração, deixa a palavra entrar. Diga sim para a palavra, receba a palavra nessa noite. Vamos ver em Tessalônica, irmãos, capítulo 17. Isso aqui são todos os locais que as cartas, surgiram. Tessalônica, Atos 17, verso 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica.
onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. O que Paulo fazia? Discutia a respeito da Bíblia. Meu irmão, pregação sem Bíblia não adianta nada, não serve para nada. Verso 3. Expondo, olha o conteúdo da pregação de Paulo. Expondo e demonstrando que convinha, quer dizer, que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Agora olha o verso 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, alguns judeus, né? E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Irmão, a gente tem falado aqui sobre o apóstolo Paulo às quartas-feiras, o seu sofrimento, sua dor, sua luta, mas e o seu sucesso, né, espiritual, o resultado incrível, para onde ele ia, onde ele botava o pé, multidões acreditavam, igrejas eram abertas, coisa maravilhosa, uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres distintas. Meus irmãos, que diferença do livro de Atos dos Apóstolos, do primeiro século da igreja, do início da igreja, para a igreja atualmente. Que diferença. Muita gente se convertendo. E a gente tem que ter fé de que isso pode acontecer de novo. Spurgeon, uma vez, um grande pregador do século XIX, um estudante de teologia foi falar com ele, um pregador, falou para ele assim: o senhor, todas as vezes que o senhor prega, tem convertidos, né? O senhor acha que isso pode acontecer comigo? Aí o Spurgeon perguntou para ele: você acredita que poderá acontecer? Não, né? Então é por isso que não acontece. Nós falamos sobre fé hoje de manhã, e a fé é algo realmente fundamental. A Bíblia diz que Deus age onde há fé, e Deus rejeita agir onde não há fé. É necessário que a gente acredite que a pessoa que entrou na igreja 7 horas da noite, o visitante que entrou, pode sair 8h30 da noite, salvo, transformado. Mas transformado, não é esse negócio que está acontecendo hoje. Muita gente diz que é crente e não tem transformação nenhuma. Pessoas vivendo em pecado. Agora o IBGE falou que tem 55 milhões de crentes no Brasil. 26%. Cada 4 pessoas, um é evangélico. Cada 4 pessoas, um é evangélico. Meu irmão, se cada um desses fosse realmente cristão, você não acha que o Brasil já tinha mudado, não? Cada 4, um é cristão? Ah, se fosse realmente luz, se fosse transformado, se vivesse em santidade, se fosse honesto, se fosse decente, se fosse apaixonado pelo Evangelho. Não, nós temos uma igreja numerosa e fraca, que não consegue. O Rio de Janeiro, gente, Rio de Janeiro tem uma igreja em cada esquina, e o Rio de Janeiro é campeão no crime. O que está acontecendo? A história da igreja fala que nos tempos de avivamento, sabe o que acontecia? Os bares fechavam. As casas de show, as casas disso e daquilo, paravam. As pessoas estavam se convertendo. O dono da taberna não tinha cliente. Mas não, no Rio, no Brasil, o pecado aumenta, como se não tivesse ninguém crente nesse país. Mas a gente tem que acreditar, irmãos. A gente tem que acreditar. O pregador pode ser fraco, pode ser limitado, mas o Evangelho não é. O poder de Deus não é. Entenderam? Vocês têm que acreditar, têm que orar por isso, têm que crer nisso, que as pessoas que vocês amam podem ser convertidas, e que esse lugar pode ficar pequeno ainda, que afinal de contas, o de baixo ficou pequeno, né?
Chegaram a falar, para que fazer isso aqui em cima e tal? O de baixo ficou pequeno. O número de pessoas que frequentam aqui em cima, lá embaixo não daria. E Deus pode fazer com que esse lugar aqui também não dê. Isso já aconteceu diversas vezes na história, e eu creio que tem acontecido também em alguns lugares. Tessalônica, irmãos. Vamos ver agora Atos 18. Corinto, a cidade de Corinto, tão problemática, né? Aquela cidade. Atos 18, verso 7. Já foi rejeitado, né, o apóstolo Paulo pelos judeus, e aí, saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. Olha o apóstolo Paulo, vou procurar, a sinagoga não quer me ouvir, né? Mas eu vou procurar um lugar bem pertinho da sinagoga. Aí o que aconteceu? Verso 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor e com toda a sua casa, com toda a sua família. Olha aí, o chefe da sinagoga, fiquei imaginando a situação, né? Paulo pregando aqui na casa, o chefe da sinagoga lá do outro lado do muro, ouvindo. Poxa, mas essa mensagem está... Eu creio. E se converteu ele e a família. E o verso 8 continuando, e também muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. Chefe da sinagoga, sua família, muitos creram. E aí diz o verso 9, disse o Senhor em visão a Paulo, Senhor Jesus, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Você acredita nisso, irmão? Que Deus ainda tem muito povo aqui no Parque Flora? E o Senhor está falando, não pare de pregar, não pare de falar, continue a anunciar o Evangelho. E não só eu, vocês, todos vocês que moram nesse bairro, continuem a falar o Evangelho, porque o Senhor tem muita gente para ser salva ainda. Verso 11, ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, a igreja de Éfeso, Atos 19, a igreja de Éfeso, Atos 19, verso 8 a 10. Entrando na sinagoga, falou ousadamente, corajosamente, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Irmão, olha como é que é a pregação. Disputar significa o quê? Desmascarar os falsos ensinos, as falsas religiões, os falsos caminhos, e realmente tentar defender a fé. E persuadindo. O que é persuasão? Buscar convencer. Pregação, aí o pessoal pergunta. Uma vez perguntaram a Martin Lloyd Jones, qual a diferença de pregação e palestra? A resposta dele foi, parece que você nunca ouviu uma pregação na vida. E deve ter sido esse o caso. Quando você ouve uma pregação, você sabe a diferença entre pregação e palestra. Palestra transmite informação. Pregação transmite informação e transmite vida. Pregação é algo que foi um meio que Deus instituiu para salvar almas. Pregação, ela não é apenas transmitir informação, é persuadir, é buscar fazer com que as pessoas realmente ponham em ação aquilo que está sendo dito. E não é porque isso é um teatro ou uma declamação dos filósofos, não, é porque a única forma de ser salvo é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outro meio. E a única forma do crente ser edificado também é pelas verdades da palavra de Deus. Então, realmente, a pregação é para persuadir mesmo. Quando você ouve alguma coisa, fala, o pastor está exagerando, esse pregador está falando... Não. É para isso mesmo. E aí é que a gente sente falta do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo está junto, irmão, as pessoas se batem no banco,
As pessoas reclamam do pastor, falam mal do pastor, reclamam com o pastor porque falou para eles, porque não sei o quê, porque o Espírito Santo faz uma obra dentro do coração. E as pessoas sentem. A pessoa mais persuasiva que existe no universo é o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que faz a pessoa perceber que é pecadora. E o mais interessante, o Espírito Santo trabalha por meio de seres humanos. O ser humano está anunciando a palavra e o Espírito Santo está vindo no meio, mesclado a palavra, dentro da palavra, ao redor da palavra, e essa palavra vem com poder. Pregação é isso, o poder de Deus. Palestra é apenas transmitir informação. Essa é a diferença. A palestra é humana, a pregação vem do alto, vem do céu. Então, meus irmãos, Éfeso, né? Atos 19, verso 8, nós vimos aí. Agora veja o verso 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo Tirano. Tirano aqui é um nome próprio, tá? Ele foi para uma escola de um homem chamado Tirano, porque os judeus na sinagoga não estavam mais contribuindo. Olha o verso 10. Durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. É claro que existe uma hipérbole aqui, o todos aqui quer dizer grande maioria, né? Grande maioria de todos os habitantes da Ásia. A Ásia aqui é a Ásia Menor, na área da Turquia, não tem nada a ver com China, com Turquia ali. Naquela região do mar Mediterrâneo ali, praticamente todo mundo já tinha ouvido falar do Evangelho. Que coisa linda, porque Paulo passou 2 anos. E alguns manuscritos dizem que por volta de 10 horas por dia, não sei se esses manuscritos são autênticos ou não, mas a gente sabe que ele ficou bastante tempo nesses dias anunciando a palavra e quase todo mundo ouviu. Eu te pergunto, irmão, nesse Rio de Janeiro, onde tem essas milhares de igrejas com milhões de evangélicos, será que eles ouvem o Evangelho? Será que é o Evangelho que é pregado? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas que nós possamos orar para que realmente o Evangelho torne a ser pregado. Veja, irmão, a partir do verso 18. Muitos dos que tinham crido, vinham confessando e publicando seus feitos. Olha o que é isso. Em público as pessoas começaram a dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo outro, falando dos seus pecados publicamente. 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montava a 50.000 peças de prata. Muita coisa. Pessoas se desfazendo de coisas preciosas, pessoas confessando seus pecados. O que é isso? A ação do Espírito Santo. Se você abrir o livro de Atos, desde o início até o final, pegar uma caneta e sublinhar toda vez que fala do Espírito Santo, você vai ficar impressionado como o Espírito Santo está sempre participando de tudo isso. Agora o verso 20 conclui as nossas passagens de hoje. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Louvado seja Deus. Irmão, é isso que a igreja de Cristo deve ter como finalidade. Que a palavra do Senhor cresça. O que é isso? A palavra do Senhor seja exaltada. A palavra do Senhor multiplique-se por várias e várias almas. Que, como aconteceu lá, toda a Ásia ouça o Evangelho. Que a palavra cresça, meus irmãos, porque
Não é em toda parte que o Evangelho está sendo pregado. Pelo contrário, puxa vida, meus irmãos. Há muitos que já desistiram do Evangelho. Há muitos que cansaram de pregar o Evangelho e vendo que não dava resultado, criaram outras mensagens, outras coisas para poder... Porque a preocupação de muita gente é encher a igreja. E aí, vamos lá, psicologia, qualquer coisa serve para interessar as pessoas, mas isso não adianta nada. O Espírito Santo não está nisso. O Espírito Santo está na sua palavra. O Espírito de Deus, disse Jesus, veio falar o que Jesus deu para ele falar. O Espírito Santo, meus irmãos, nessa noite, que nós possamos exaltar o Espírito Santo e ter a fé baseada nele. Se fosse, meus irmãos, baseada em mim, ou algum pregador, ou qualquer um de nós, desiste, vamos embora. Mas nós estamos baseando a nossa fé no Todo-Poderoso, o Espírito Santo do Deus Eterno. Ele também é todo-poderoso. Ele sopra onde quer. Ele é soberano. E ele é invencível. E nós devemos pedir a esse Espírito, ó Espírito de Deus, convence que eu sou um pecador. Enche-me da tua presença, santifica a minha vida. Me dá cada dia mais o primeiro da lista dos frutos, lembra? Do Espírito? Amor. Me dá amor, Senhor. Me dá alegria. Me dá fidelidade. Espírito de Deus, vem sobre nós e opera de verdade. Essa deve ser a nossa oração. Eu tenho certeza que se nós formos um povo que temos sede da presença de Deus e que possamos interceder pela ação do Espírito, eu estou certo de que o Espírito agiria muito mais em nossas vidas. Mas é porque a gente esquece dele, né? A gente passa a semana envolvido com tantas coisas, deixa o Espírito de Deus de lado, ele dentro de nós, né? Nunca houve um anfitrião tão ruim quanto o ser humano. Deus vem habitar nele e ele o trata tão mal. O despreza, o esquece. Não liga para ele, não pede nada para ele, não conversa com ele, não ouve. Quando vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçam o coração. Eu nunca vi um anfitrião tão mal educado, tão insensível quanto eu e você. Quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você sentiu o Espírito agindo em você? Qual foi a última vez? Pensa nisso. Que possamos depender dele. Nada podemos fazer sem ele. Nada. Que esse Espírito faça a obra nos corações. Pai, graças te damos por teres enviado o teu Filho e o teu Espírito. Tu és todo-poderoso, Senhor. Nem mesmo a incredulidade pode te vencer. Nós te pedimos, Senhor, envia o teu Espírito sobre nós, como igreja. Não queremos cultuar o Senhor de forma formal e costumeira, mas queremos te adorar de verdade. Queremos entrar em comunhão contigo. Queremos ler a palavra todos os dias e orar todos os dias. Queremos sentir a alegria do Espírito. Queremos interceder, queremos ser apaixonados pela causa, pela salvação das almas.
mas muitos de nós andam cabisbaixos, andam infelizes, andam frios, indiferentes, mundanos, tudo por causa do Espírito Santo que não dão valor. Temos entristecido o Espírito Santo, temos apagado o Espírito Santo em nossas vidas, temos sido péssimos anfitriãos. Ó Espírito de Deus, Tu que estás na nossa alma, perdoa-nos. Queremos mudar essa situação, não queremos mais te entristecer, não queremos abafar o fogo do Senhor. Não, Senhor, perdoa nossos pecados, limpa o nosso coração, transforma, Senhor, nosso viver. Porque a Tua palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que se faça novo novamente, Senhor. Que nós possamos viver novamente em novidade de vida. Que possamos, ó Deus, sentir a manifestação do Espírito Santo, nos guiando, nos ensinando, nos inspirando, nos amando, nos santificando, purificando, lavando. Queremos glorificar, Senhor, o nome do Pai, o nome do Filho, por meio do Espírito Santo. Perdoa-nos, Espírito de Deus, perdoa-nos. Não queremos mais te entristecer, queremos te alegrar, queremos amplamente permitir a Tua ação dentro de nós. Não queremos que esse seja mais um dia de Pentecostes, mais uma comemoração da descida do Espírito, mas queremos que esse Pentecostes aconteça dentro da nossa vida. Queremos que o Espírito Santo caia sobre a nossa igreja e o poder de Deus faça maravilhas por nós. Em nome de Jesus, para a glória do Pai e do Espírito Santo. Amém.